Vem comigo. Olha o que nós temos aqui. Aproveitando os dados da questão anterior. A conta de janeiro foi 10 metros cúbicos. A conta de fevereiro foi 19 metros cúbicos. Ele pede o aumento percentual. Ele não pede o aumento percentual do consumo da conta em metros cúbicos. E aí o aluno pode se atrapalhar. Ó. Se você pode calcular o aumento percentual do consumo em metros cúbicos, e aí você vai ter resposta. Mas a questão não pediu isso. Pediu o aumento percentual do valor da conta em relação aos valores em reais. Qual foi o aumento percentual? Lembrando, uma maneira de você calcular o aumento percentual é pegar o valor antes, o valor inicial, pegar o valor depois, ou seja, após o aumento. E se você quiser calcular o aumento percentual, você pode fazer assim, ó. O novo valor menos o antigo dividido pelo antigo. O que significa o D menos A? É o aumento absoluto. Se você pega quanto aumentou o aumento absoluto e divide pelo valor antigo, você tem o aumento percentual. Não, Sam, eu não quero dessa maneira. Tudo bem. Você pode pegar o novo valor e dividir pelo antigo. Só que o novo valor dividido pelo antigo, isso não é aumento percentual. Isso significa o percentual da nova conta em relação ao valor antigo. Aí se você subtrair de 1, você está tirando 100% e deixando só o aumento percentual. Então, qual dos dois você deve usar? O que for melhor para vocês. Nesse caso específico, eu vou usar o primeiro, mas você pode usar o segundo. Vamos nós. Em janeiro, qual foi o consumo? 10 metros cúbicos. Ora, se o consumo foi de 10 metros cúbicos, está na primeira faixa. Primeira faixa, né, até 10 metros cúbicos. Quanto é que a pessoa gastou? R$30. R$30. Mas em fevereiro o consumo dele foi de 19 metros cúbicos. Como é que eu vou calcular o valor da conta dele? 19 metros cúbicos vai se encaixar em duas faixas. A primeira, você usa os 10 metros cúbicos iniciais dos 19. Então fica 10 metros cúbicos, que cai na primeira faixa. Para chegar a 19, ainda tem mais 9 metros cúbicos. O que significa isso? Os primeiros 10 metros cúbicos dos 19 está na primeira faixa. Os 9 metros cúbicos que passou desses 10 está na segunda faixa. O valor dos 10 primeiros metros cúbicos é R$30. E esses 9 metros cúbicos que está na segunda faixa, o que que diz? Cada metro cúbico aqui dentro é R$4. Então vai ser 9 vezes 4. Ora, Sam, mas isso aqui dá 36. Então sua conta quem vai ser? 30 mais 36, que dá o quê? 66. Aí a pergunta seria, qual foi o aumento percentual do valor dessa conta? Então você tem assim, ó, 30 é o valor da conta antiga, de janeiro, 66 é a nova conta. Professor, e aí como é que eu faço para calcular o aumento percentual? Uma maneira, olha, uma maneira de você fazer. Tome cuidado. Uma maneira seria essa, ó. Pegar o 66, subtrair do 30 e dividir por 30. Uma maneira. Isso daria quanto, Sam? 36 dividido por 30. Quanto é que dá essa divisão? 1,2. O que seria 1,2? 120%. Sam, eu tenho que tirar 100%? Não, meu amigo. Você já fez o aumento percentual, ó. O que é o 36? É o aumento absoluto. É quanto aumentou, ó. Sua conta era 30, passou a ser 66. Então, automaticamente aumentou quantos reais? R$36. Cadê? 36. Ora, R$36 é o aumento absoluto. É quanto aumentou. Se tu pega o 36 e divide pelo valor antigo, não tem que fazer mais nada. Isso já é o aumento percentual da conta. A sua resposta é 120%. Vamos supor que você quisesse fazer de uma outra maneira. Vou apagar aqui. Olha a outra maneira. Pegar o D e dividir pelo A. Lembrando que quando você pega o D e divide pelo A, você não está dividindo o aumento pelo valor antigo. Você está dividindo o novo valor pelo antigo. Então você pegou 66 e dividiu por 30. Sabe quanto é que dá essa divisão? 2,2.
Isso é a mesma coisa de quanto? 220%. Como é que eu sei que é 220%? É só multiplicar por 100, que tu transforma em porcentagem. Aí você tem que saber interpretar. Ó. O que é 220%? A nova conta é 220% da antiga. A questão não perguntou isso. Ela perguntou o aumento percentual. Então é por isso que toda vez que você usar o novo valor e dividir pelo antigo, você tem que subtrair de 1. O que é esse subtrair de 1? É tirar o seu 100% para ficar só o aumento. E aí deve ter uma opção com 220% para você errar. Então, esse cálculo era para ter sido feito como? Ó? Menos 1. Então, quanto é que daria a divisão aqui? 66 por 30 menos 1. Essa divisão dá 2,2 menos 1, que dá 1,2. E o que é 1,2? 120%. Então, a outra maneira de fazer a sua questão. Ou então usar a regra de 3, que eu acho que é sem necessidade. Valeu, pessoal!